Olá, tudo bem? Está começando mais um Palavra Profética. O nosso tema de hoje é um tema polêmico e um tema de grande relevância para as nossas vidas. Como vencer o espírito de orfandade. A palavra do Senhor fala lá no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 até o versículo 32, sobre a parábola do filho pródigo. Mas essa parábola também poderia se intitular O Pai e os seus dois filhos. E podemos ir mais além. Você sabia que um filho, ele possuía a mentalidade de filho e que o outro filho, o mais moço, possuía uma mentalidade de órfão? A parábola do filho pródigo, ela relata que um homem ele tinha dois filhos. Um dia, o filho mais novo, ele pediu parte da sua herança de maneira antecipada. E logo ele foi embora para um lugar bem distante, curtir a vida. O jovem gastou tudo, todos os seus recursos financeiros e acabou na pobreza. Diz a palavra do Senhor que depois houve fome no lugar onde ele estava. E o único emprego que ele conseguiu para ele poder sobreviver foi cuidar de porcos, que eram animais considerados pelos judeus impuros. O jovem ficou com tanta fome que até ficou com vontade de comer a comida dos porcos. Então o filho se lembrou que até mesmo os servos comiam bem. Ele decidiu retornar à casa de seu pai. E ele, totalmente arrependido, ele decidiu voltar à casa de seu pai, pedir perdão ao seu pai e também solicitar a ajuda do seu pai. Ele se sentiu não digno de ser filho daquele homem, daquele pai. E logo ele pensou, eu vou retornar para a casa do meu pai, vou pedir um emprego e vou trabalhar como um servo, para que eu possa ter uma vida melhor, para que eu possa me alimentar melhor, para que eu possa ter uma vida mais digna. Foi assim que aquele moço que havia deixado a casa de seu pai pensou. Quando o pai viu o filho chegando, ele avistou de longe e ele correu ao encontro de seu filho e o recebeu com alegria, lhe deu um abraço e o filho lhe pediu perdão. Até que naquele momento ali que ele pediu perdão, ele ia pedir ao pai que o pai lhe desse um trabalho, lhe desse um emprego. O pai o interrompeu. Mandou chamar os servos, mandou que trouxesse roupa nova, mandou preparar um banquete, preparar uma festa. E o pai, ele não estava zangado, não estava nem um pouco chateado com a atitude do seu filho. Ele estava feliz porque o seu filho havia retornado para casa em segurança. Foi então que o filho mais velho chegou do trabalho e a festa já havia começado. Ele ouviu que o seu irmão mais novo tinha voltado e em vez de se alegrar, ele ficou chateado, ficou zangado. Seu pai veio falar com ele e o filho explicou que ele sempre trabalhou e fez tudo para agradar o seu pai, sem receber nada em troca. Agora ele se sentia injustiçado, porque o seu pai tinha feito uma festa, um banquete para o seu irmão, que de certa forma foi irresponsável, somente porque ele havia voltado para casa.
Logo, o pai, percebendo o que estava acontecendo, ele explicou ao seu filho que tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, pertencia ao filho mais velho, mas que essa celebração era de suma importância. Antes o seu irmão estava morto e agora ele voltou à vida. O pai não estava celebrando os erros do filho. Presta atenção no que hoje nós estamos falando aqui no Palavra Profética. O pai ele não estava celebrando a irresponsabilidade do filho, mas ele estava celebrando porque o filho ele tinha reconhecido o seu erro, porque o filho ele tinha reconhecido a sua falha, ele tinha reconhecido que ele tomou uma decisão equivocada e que agora era o momento do filho recomeçar ao lado de seu pai e ao lado do seu irmão. Sabe, é horrível viver debaixo do engano. É horrível viver no engano. Nós, como seres humanos, estamos propensos a viver esse erro. Nos dias atuais, o amor das pessoas tem se esfriado dia após dia. E, em consequência, o aumento da iniquidade. Cada um dos nossos pecados é uma resposta a uma desconfiança de que somos amados ou não. Muitas vezes desenvolvemos crenças e até mesmo falamos alguns dizeres que não compactuam com a palavra de Deus. Você sabe me dizer quais são as características da mentalidade do órfão? Então, o órfão ele não se sente amado, ele desenvolve certos mecanismos de defesa para sobreviver num ambiente não amoroso. O órfão, ele não demonstra vulnerabilidade. Ele se compara com os demais, ele se sente a vítima. Ele possui um complexo de inferioridade. E o pior de tudo é que ele tem um sentimento enraizado de amargura dentro dele, dentro do seu coração. 5 causas do espírito de orfandade. Quando criança, não teve um apoio adequado dos pais e os pais não souberam como dar esse apoio necessário ao filho. Deixa eu dizer algo a vocês. Paternidade e maternidade são funções. E essas funções, elas são importantes e elas precisam ser desenvolvidas de uma maneira que o filho ele sinta que está recebendo suporte, que está recebendo aquele apoio necessário para que ele possa crescer num ambiente protegido, num ambiente de paz, num ambiente amoroso, num ambiente onde ele perceba que os seus pais o amam, que os seus pais estão ali ao seu lado, lhe dando apoio em todos os momentos. Por conta da ausência desse apoio, desse suporte do pai ou da mãe, a pessoa ela cresce e ela desenvolve a insegurança, ela desenvolve esse sentimento de indecisão. Ou seja, ela se torna uma pessoa insegura e indecisa. O órfão, ele não consegue terminar os projetos que inicia. Sendo assim, o órfão ele é indisciplinado, sem limites, se anula por causa da ausência da afirmação dos pais, como já foi falado anteriormente. Também ele se auto-sabota e não acredita em si mesmo.
se sente incapaz ou até mesmo inferior e não aproveita as oportunidades que aparecem. O órfão, ele depende da aprovação dos outros, ele depende da opinião alheia, ele depende do que as pessoas estão falando acerca dele. Além de tudo isso, a quinta causa do espírito de orfandade é que ele possui uma extrema necessidade de reconhecimento. Mas quando eu falo extrema, é extrema mesmo. Isso faz com que essa pessoa se torne manipuladora, se torne uma pessoa competitiva, de uma maneira tóxica, de uma maneira extrema, porque o seu objetivo maior é chamar a atenção. Nesse bloco eu quero falar sobre a mentalidade do filho. Ao receber Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, o filho, ele entende, ele recebe a sua identidade, ele recebe a sua filiação. Ele sabe que não é por esforço, ele sabe que não é por merecimento, ele sabe que agora ele possui a paternidade de Deus. No amor de Deus, nós somos vivificados pela obra do Espírito de Deus em nós. No amor dele, somos curados, libertos, de dentro para fora e de fora para dentro. No amor de Deus, nós somos alcançados de tamanha graça, nós somos alcançados de uma maneira inexplicável. Em síntese, o amor de Deus em nós, ele tem um poder imensurável. Nesse momento eu quero fazer um comparativo das atitudes de um órfão e de um filho, ou melhor dizendo, de duas pessoas distintas. Uma possui a mentalidade de filho e a outra possui a mentalidade de órfão. O órfão, ele pune e ele faz a pessoa pagar quando ele é corrigido. Já o filho paga para ser corrigido. O órfão, ele é indisciplinado. O filho entende que a correção é como um investimento, é como um alinhamento para a sua vida. Já o órfão, ele é sensível, ele é melindroso demais, sempre leva tudo para o lado pessoal. Filho, ele vê que o alinhamento, ele vai lhe render benefícios e vai até mesmo otimizar o seu tempo. O órfão, ao ser corrigido, ele quer punir o líder, ele quer punir o pai, porque ele não possui, preste atenção, ele não possui o entendimento de que a correção é a prova de planos futuros. Já o filho ele possui uma visão diferente. O filho, ele vê os elogios são baratos, não tem um valor, porém o alinhamento e a correção é algo valioso para ele. O órfão, ele rejeita tanto o alinhamento que o líder quer lhe ensinar, quer lhe mostrar, quer direcionar para que ele possa sair um ciclo vicioso que, de certa forma, o líder ou até mesmo o pai desvia a sua atenção para quem aceita o investimento. E o órfão, ele perde a sua oportunidade. Quando o filho, ele é corrigido, ele sabe que é porque o pai está o exortando
Porque o pai, ele tem o melhor para o seu filho. Porque o líder quer o melhor para a sua vida. Porque ele tem o entendimento de que ele faz parte dos planos futuros. Após todo esse esclarecimento, minha pergunta para você é: qual é a mentalidade que você possui? Você possui uma mentalidade de filho ou uma mentalidade de órfão? Como vencer o espírito da orfandade? Chegamos ao ponto mais importante desse palavra profética de hoje. Primeiramente, você precisa rejeitar essa forma antiga de pensar. A palavra de Deus fala que a partir do momento que você aceita a Jesus, que você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe a adoção paternal dele. Você recebe a paternidade de Deus. E você se torna filho de Deus. Ele é o seu pai e você é filho dele. Muitas vezes o adversário das nossas vidas, ele tenta deixar a nossa visão turva, para que nós não venhamos ver e perceber que nós estamos sendo enganados por ele. Que ele está plantando falsas verdades. E essas falsas verdades, elas são mentiras do diabo. Quero dizer a você, se você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é filho de Deus e ele é o seu pai. Portanto, você precisa rejeitar essa forma antiga de pensar. O segundo passo é que você precisa aprender a desenvolver o seu relacionamento com o Abba, com o nosso Pai. Somos filhos. Essa é a realidade que Gálatas 4:6 está nos dizendo. Nós somos filhos de um Pai amoroso. Nós somos filhos do Abba Pai, do Pai, Paizinho. Nós somos filhos dele e nós precisamos investir nesse relacionamento e viver nele e se aprofundar cada vez mais nesse relacionamento e até mesmo deixar com que esse relacionamento ele venha expandir. Expandir? Sim, expandir em todas as áreas da sua vida. Porque Cristo Jesus, ele não quer só apenas mudar, vamos dizer, um cômodo da sua casa. Ele quer mudar tudo na tua história. Cristo, ele quer mudar a sua vida. A partir do momento que você aceita a Jesus, você está se submetendo ao reino. E o reino de Deus, ele é um reino de paz, de justiça e de alegria. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é de paz, de justiça e de alegria. E quando você entende isso, quando você percebe que você está debaixo do reino de Deus, debaixo do reino do Filho do seu amor, debaixo do reino do Deus Todo-Poderoso, você percebe, você vê que você tem a possibilidade de desenvolver um relacionamento profundo com Deus. O terceiro ponto para você vencer o espírito da orfandade é você abandonar. Abandone
a mentalidade de escravo e assuma a mentalidade de herdeiro. Porque você já não é mais escravo. Você já não vive debaixo do jugo de escravidão. Você agora é filho e você é filho de Deus. E como filho, você também é herdeiro, herdeiro de Deus. A nossa realidade não é a de abandonado ou rejeitado. A nossa realidade é que nós somos filhos e que nós somos herdeiros. Somos filhos e estamos na casa. Temos lugar à mesa, independente de qualquer circunstância. Ser herdeiro de Deus significa ser seguro nele, seja o que for, venha o que vier. Preste atenção. Muitas vezes as circunstâncias serão difíceis, mas você precisa se lembrar que o Senhor sempre estará ao nosso lado, sem nenhuma sombra de dúvida. Você é filho, você é herdeiro de Deus. Para a nossa reflexão, a palavra do Senhor, lá no livro de 1 João 4:18 e versículo 19, vai falar que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Não existe temor no perfeito amor. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. E ao deixarmos o espírito da orfandade, nós precisamos aceitar essa adoção paternal. Nós precisamos aceitar que Cristo, ele é o nosso Pai, que ele é o nosso paizinho, que ele é o nosso abapai e que ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de nós e nós somos filhos dele. Somos herdeiros do Pai de amor. Quando você estiver no seu momento ali de devocional ou no seu momento ali de particularidade com Deus, com o seu Pai, com o Pai das luzes, pergunte a Deus, pergunte ao Espírito Santo de Deus se existe algum tipo de influência do espírito de orfandade que, de certa forma, tem estado em algum aspecto, em algum quarto escuro dentro do teu coração. E peça ao Espírito Santo de Deus para que ele possa alumiar esse quarto escuro e te mostrar. E se houver um espírito de orfandade ali, o Espírito de Deus, ele nos ensina que nós devemos rejeitar qualquer tipo de influência de orfandade. Porque não devemos caminhar segundo os enganos e as mentiras do diabo. Não devemos caminhar de acordo com os padrões que o inimigo das nossas almas ele utiliza. A Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas que Cristo ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então você precisa entender e você precisa tomar uma postura, tomar um posicionamento. Você precisa ser firme e você precisa rejeitar qualquer tipo de influência do espírito da orfandade. Não aceite, recuse, repreenda qualquer tipo de espírito de orfandade na sua vida. Não aceite que esse engano, esse erro, essa mentira do diabo venha reger a sua vida. Aplique a palavra de Deus e lembre-se que a adoção, ela é uma via de mão dupla. Já fomos adotados por Deus, aleluia, como filhos,
não mais como órfãos, viver como herdeiros e não mais como escravos. Hoje, o nosso palavra profética falou sobre como vencer o espírito da orfandade. E eu quero dizer a você que você tem todas as armas nas suas mãos. Aplique a palavra de Deus e lembre-se, você é filho de um pai amoroso. Você não é mais escravo. Você não possui mentalidade de órfão e nem deve aceitar nenhum tipo de sugestão do adversário. Mas você deve receber, aceitar, deve deixar que essa adoção de Deus venha transformar a tua vida. Somente o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, é que pode transformar a tua vida, é que pode transformar a tua história. E você vai ver que viver uma vida, viver um relacionamento de pai para filho, de filho para pai, ou de pai para filha e de filha para pai, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, tá esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative os sininhos e não se esqueça, deixe o seu like, curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, tem comentado, tem compartilhado nossa palavra profética com outras pessoas. Muito obrigado. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida e nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!